Fala pessoal, eu sempre trago essa medida a proporcionalizar conforto a interpretarmos nossa própria simulação que nascemos, vivemos e depois morremos, e ele pegar uma parte ruim nessa transição que é uma merda. Por que é uma merda? Uma analogia seria uma caixa quando colocado uma fruta só, podre, com várias frutas frescas, a podridão infecta tudo ali dentro. E na nossa sociedade, a gente honesta com filha da puta honesta sendo a minoria, né? Nossa paciência cada vez mais se esticando, é uma das melhores formas de imunidade, né? Porque o nosso código de ética é extremamente falho. Interpretando tudo isso fora dessa dimensão, escolher a qual reencarnar nessa dimensão no Brasil em uma família padrão, como grande parte da população mundial que é pobre, como grande parte da população mundial que é preso a vícios, diferentes tipos de vícios, né? Vícios como a gente conhece de bebida, de fumo, diferentes entorpecentes e os piores que são os psíquicos, né? Vícios psíquicos, né? Do psicológico, da forma espiritual da coisa. A gente já chega lá. Que são os vícios morais, são os vícios ideológicos, vícios religiosos, que tudo isso vai se entrelaçando, se conectando. E a gente vem para cá porque a gente entende que há muitas pessoas que se colocam à extremidade das ideias, né? E o seu opositor está na outra extremidade. Ambas linhas de raciocínio estão totalmente desequilibradas. E no tempo que estamos é o momento correto a trazer o tal projeto aqui, como você pode ver, o meu verdadeiro potencial oral. Trago o meu projeto que se chama A Interligação da Matéria, que é uma palestra ou uma conversa, depende da situação. E ela quebra a alienação porque traz uma orientação a conectar com tudo, né? Vocês vão perguntar qual o maior fluxo e potencial da intelectualidade. É a interligatoriedade, né? Que a gente traz a interligação da matéria, que a professora maior dessa atmosfera é a natureza. Ela continua sendo invicta, né? Ninguém vai bater de frente com a nossa própria dimensão arquitetada. Por um lado, nossa dimensão ela é muito bem projetada. A complexidade dela, a níveis quânticos, macros e tudo mais, é extraordinária. E os povos que estão aqui, a maioria dos seres são todos doentes. Vamos lá, eu vim para essa simulação, para esse tipo de família, só se viu como massa de manobra eu estar aqui. Estou com esse corpo, que ele não é preto nem branco, ele é moreno. Esse meu cabelo não é liso, mas também não é crespo. Eu tô com um avatar internacional. Também não sou muito alto porque as mulheres aqui não são altas. E conectando tudo, estou no corpo de um homem para ter melhor resiliência nas minhas atividades atribuídas com o projeto Interligação da Matéria. Conectando diferentes atmosferas psíquicas, né? Crio toda essa geometria mental. Né? Na parte espiritual da coisa, eu sou conhecido como ciclone. Eu falo muitas coisas assim, bate muito nas linhas de raciocínio das pessoas e elas começam a ficar. Elas acham que estão tomando uma garrafa de champanhe comigo. Os ateus, os, os ateus, aqueles que têm pensamento mais cético. Esse pensamento é viável porque a composição e a manipulação da matéria que os Anunnakis na qual trabalharam, Jesus Cristo como o maior arquiteto dessa atmosfera, você que trabalha com programação nunca baterá de frente com a nossa própria dimensão criada. Ah, Cristo como sendo o melhor, o maior dos arquitetos dessa atmosfera, ele veio para cá e trouxe o tutorial que na qual a Bíblia traz os fundamentos básicos de todas as metodologias de ensino, entre outros, né, que quando a gente passa do hebraico ao Novo Testamento, outras línguas também, há muitas interpretações que pela ignorância e preguiça do ser humano leva para outro lado. E a forma abstrata que Cristo falava abrange uma amplitude estrondosa. Então, há diferentes religiões aqui, mais de 200 bilhões de religiões. A origem de vários desses povos, né, que têm habilidades em aprender outros idiomas com facilidade desde criancinha, aprender cálculos matemáticos avançados desde criancinha, a tabela periódica desde criancinha, habilidades em tocar outros instrumentos com facilidade desde criança, habilidades a diferentes habilidades, né, vocais, físicas, esquema, estratégicas, esquematizadas, tem várias, né? A cada pessoa tem suas origens em diferentes culturas e planetas, em outros planetas, outras dimensões e outros planetas. Astronautas não encontram outras civilizações porque é necessário a quebra do espaço-tempo para encontrar essas outras dimensões, mas para esquematizar e ter essa estrutura tridimensional a passar para outras que sejam oficialmente nada muito perigosas, é necessário muita tecnologia e vasculhamento dela, né?
aprende cada vez mais nanotecnologia, computação quântica e tudo mais. E no mar, a NASA e outros laboratórios gigantescos pararam de explorar o mar porque encontraram coisas que não deviam, tipo o Triângulo das Bermudas, né? Os céticos e os ateus têm esse pensamento que tudo isso é mentira. É um pensamento viável e é feito exatamente dessa forma essa matéria, a dimensão na qual estamos inseridos, para realmente ter esse tipo de pensamento, né? E aqueles que criam uma imaginação muito fértil fora da lógica dessa dimensão começam a se perder muito, né? De só criar, você tem que sentir a coisa. E a gente vê que desde o início da era até os dias atuais sempre existiu hierarquia e corrupção em todos os cargos e setores. E esse tipo de pensamento ateu, cético, eles são as próprias redes mentais a pegar os próprios peixes. Os peixes são quem? Os criminosos. Acho que isso já dá para matar muita coisa. Vamos lá. Os laboratórios gigantescos, né, que trabalham em diferentes explorações, não pesquisam mais sobre o mar porque encontraram coisa que não deviam lá. Tipo o Triângulo das Bermudas. Lá há diferentes laboratórios de diferentes extraterrestres, várias raças, a estudar o comportamento humano, que é a ignorância, que a ignorância é algo periódico, é repetitivo. É algo que dá para se calcular e se deduzir. E como dito na Bíblia, provas e expiações, essa dimensão foi criada exatamente dessa forma. Então, ela vai pegar muitos peixes. Com esse pensamento ateu cético, vai pegar muitos peixes. Depois daqui não acontece nada, é apenas uma transição, a natureza é perfeita. Os que não são perfeitos aqui são seres que encarnam nesse corpo emprestado da natureza. E essa natureza, essa atmosfera, a dimensão na qual estamos inseridos, conecta diferentes civilizações, diferentes planetas e outras dimensões. Dimensões essas com diferentes tipos de designers, os seres. Designers mais parecido com desenhos animados, mais 3D, mais realista que essa própria dimensão, infinitas possibilidades. Quando a gente baixa no multiverso, há um tsunami gigantesco de informações. Então eu trago de forma sólida a conectar. Trazer essa conectibilidade de diferentes linhas de raciocínio, trazendo essa progressão, essa geometria psíquica, mental, a conectar diferentes públicos, né? E dizer que a nossa maior virtude intelectual, energética, é a interligatoriedade, né? Por isso a gente traz esse projeto Interligação da Matéria. Sou um mestre interligatório. Desculpe. A natureza sempre foi a maior das professoras e sempre vai continuar invicta, porque ninguém vai superar ela. A natureza, ela traz de forma padrão diferentes analogias. Se fala, coisas pequenas podem transformar coisas grandes, né? Como eu sempre falo, um exemplo simples aqui, a água mesmo, os estados da matéria. Quando a gente vê sólido, líquido e gasoso, o líquido está no meio, ou seja, demonstra um equilíbrio. Sendo líquido, é totalmente resiliente. Então, se você é equilibrado, você respeita mutuamente diferentes interpretações, só que interpretações enraizadas com força, com essas origens e matrizes de diferentes culturas que o conjunto de todos esses sistemas de crenças, cada sistema de crença é limitado, conectando todos eles, muitos deles falam honra, justiça, disciplina, fraternidade e tudo mais, tudo se conecta com Deus. São as matrizes que essas religiões acreditam, todas elas se conectam com Deus. Só tem diferentes formas de vestimenta, formas de comunicação, vários tipos de linguagem, diferentes metodologias de ensino, né? E tudo isso se conecta ao multiverso, porque há infinitos planetas, né? Há infinitas dimensões, né? Não só planetas, também outras dimensões e tudo mais se conectando. E aqui é o ponto interligatório que conecta diferentes dessas estações. No Espiritismo, dito essa dimensão é uma penitenciária azul. Azul porque 70% é água. Quando visto de longe, essa esfera é uma bolinha azul, 30% é terra. O resto você já sabe, a gente não conhece nada do nosso próprio planeta. Os astronautas exploram o espaço, não reconhecem outras civilizações porque não tem as tais máquinas a quebrar essa própria atmosfera criada pelos Anunnakis por Jesus Cristo. Jesus Cristo, todo designer que tem na nossa natureza, a diversidade das anatomias dos animais e tudo mais. Há um conhecimento tão estrondoso que a gente é colocado nesse corpo aqui em uma simulação para se treinarmos até onde vai nosso nível de discernimento. Vamos lá. De forma matemática, sólida, básica para muitos entenderes, temos o plano cartesiano. Estamos no ponto zero. Essa dimensão é. Você escolhe regredir, né? Crescer em números negativos ou crescer em números positivos. Estamos no ponto zero. Você quer. Vamos lá. A criminalidade.
seria a estrutura de hierarquia e sedentação de poder, né, que eles criam, e muita corrupção ali. E o oposto disso seria a educação. A educação trabalha em curar diferentes feridas, desenvolver diferentes aspectos e expandir a consciência de todos e é o oposto da criminalidade. Eu acho que muitos já entenderam, né? É o oposto da dor, desgraça, destruição, hierarquia, sedentação de poder e corrupção que eles fazem, que desde o início da era dos dias atuais sempre existiu hierarquia e corrupção em todos os cargos e setores, né? Todos os cargos e setores de trabalho em qualquer lugar, nem que seja um pouco, existe, vocês sentem a energia. Sentir é mais importante do que ver. Então a gente está aqui primeiro para treinarmos nosso discernimento a acreditar e depois ver esses demais seres que trabalham na legislação. Você não acredita, mas não quer dizer que não acredita que não irá continuar acontecendo as legislações. Tudo que você planta, você colhe. Se você foi um pai ruim, você será um pai ruim na outra vida. Se você foi uma mãe, terá uma mãe ruim na outra vida, é o correto se falar. Se você foi um filho ruim, você terá um filho ruim, né? Tem muita gente tentando me atrapalhar enquanto eu gravo. Tudo que você planta, se você, na medida, em mínimos detalhes que você faz para uma pessoa, na outra vida vai voltar, ou nessa mesma volta, se tiver tempo. Mas tem gente que faz tanta desgraça, concretiza tanta tortura e tudo mais, e não acontece nada com ela. Mas vocês têm que entender que um segundo no inferno, nas primeiras camadas do inferno, né, nas primeiras mais fracas, a pessoa vai querer. Ó, vou falar algo aqui bem nojento e bem pesado, então cai fora que eu não gosto. Você vai querer. Nossa. Você vai querer lamber o corpo dos piores criminosos e os mais nojentos e os mais sanguinários de todas as piores cadeias desse planeta, fazer tudo o que eles quiserem. Vai querer falar, você prefere ficar um segundo na primeira camada do inferno ou atravessar o mar Atlântico? Você vai mergulhar no mar sem pensar duas vezes, vai lá e vai morrer no mar mesmo. As pessoas não entendem o nível de maturidade. O que é nível evolutivo? O nível evolutivo, de forma que a gente possa explicar, seria a maturidade. O tanto de maturidade que você tem é seu nível evolutivo. Então, de uma forma para a gente esquematizar isso tudo, temos a interligação da matéria. Ela é o projeto que a gente conecta diferentes linhas de raciocínio. Vamos lá. Vamos pegar chaves cruciais para quebrar o sistema. A gente vê que quem domina a língua, quem domina as demais tecnologias, nossa, tem um bicho aqui voando, domina o nosso planeta. O inglês, 20% da população mundial fala inglês, então se dominando a linguagem, domina as memórias históricas do mundo, né? Claro que existem outras metodologias de ensino. Antes da Europa, já existiam outros países em desenvolvimento, como a China, como a Ásia em si inteira, né? Desculpa não só citar a China, o Oriente Médio inteiro, a África inteira, e quando o eurocentrismo da Europa teve um ego tão alto a chegar nas Américas e ver que já tinha gente lá, essas pessoas tendo o olho puxaram, demonstrando características dos asiáticos, né? E quando eles chegaram lá, por que deixaram suas demais tecnologias? Bom, porque lá é tão rico em biodiversidade que se conecta a uma matriz maior desse fluxo de tridimensionalidade, né? A forma que a gente tem de legislação da natureza, nada é por acaso, tudo é bem arquitetado de forma definitiva com alta disciplina e perfeita harmonia. Os animais são muito inferiores a nós, nossa espécie é a evolução da tecnologia e tudo mais que a gente tem no planeta, é a evolução do planeta. Mas aqui é um inferno bonito, porque a dimensão é extraordinária, é muito linda. Só que há muitos criminosos aqui, né, que reencarnam aqui com vários problemas mentais, presos a vários tipos de alienação. E esses tipos de orientação que a gente concretiza com a interligação da matéria, que é o meu projeto, minha palestra, ou conversa, depende da situação, serve para finalizar essas alienações, cortar essas linhas de raciocínio alienosas que eles criam como se fossem células cancerígenas, né? Por quê? Quando são aplicados esses tipos de ignorância, né? Geralmente em situações radicais, que sendo radicais e totalmente perigosas, as pessoas se colocam um fluxo tão grande, né? Vamos lá. Existe os exércitos das trevas e os exércitos da luz. Por isso, sempre você ouvir sua consciência e discernir o que de fato você quer escutar, que a qual lado você quer dar mais força, né? Os pensamentos intrusivos, como muitos falam, né? Isso se conecta perfeitamente com o mundo espiritual. O mundo espiritual é mundo quântico, tá? A espiritualidade é pura física quântica, porque a física quântica traz infinitas partículas e nela dá para se deduzir diferentes harmonias e geometrias, diferentes seres tridimensionais, nessas silhuetas tridimensionais. Quais máquinas que provam isso? A transcomunicação, o Spirit Box, tem um reator nuclear, mas é restrito.
Mas assim, os que dá pra comprar, como o Spirit Box, toma cuidado, porque você pode chamar seres das trevas, porque se você não tiver preparo espiritual, melhor não chamar. Eles trabalham para tudo que há de desgraça no mundo e concretizar cada vez mais destruição. E os do opostos, que são aqueles que são da educação, da evolução, da fraternidade. Tudo que tem ismo no final é criação daqueles que são das trevas, né? Tudo que eles criam de projetos na cabeça das pessoas que é extremamente falha, né? Como nazismo, capitalismo, socialismo, formas definitivas, únicos pontos lineares fixos, né, que não questiona nada daquilo ali, esquecendo que a nossa maior riqueza está nas diferentes interpretações e conectações delas, né? Nosso maior potencial energético é a interligatoriedade. A natureza é uma das maiores professoras, mostrando que a água, estados da matéria, são os mais simples de entender. O líquido é a parte do meio dos estados, né, que demonstra a resiliência pura. E como é que faz para ter essa resiliência? Fraternidade. Não é algo tão simples de se dizer, mas para aqueles que têm maturidade é o quê? Desenvolver matematicamente, né, quando a gente distribui diferentes administrações, diferentes formas de desenvolver diferentes países, pobres países, né, que isso eles não fazem, mostram todo aqueles discursos e tudo mais para falar que tem poder, potenciais energéticos e esquecem daquilo que é óbvio no nosso planeta. Então, a escravidão faz parte da própria natureza, porque como Hitler chegou do poder, como políticos do PT, do MST, da direita, da esquerda, da direita, de diferentes áreas, reis, líderes de facções criminosas chegaram lá, eles entenderam os padrões e manipularam, né, a mente das pessoas e chegaram lá. Então, as pessoas, a escravidão faz parte da própria natureza dessa humanidade aqui. E tem pessoas que são honestas de verdade e sempre estão cada vez mais segurando todas essas forças gravitacionais nas costas. Aqueles que têm a parte intelectual, maior maturidade e maior genialidade para construir diferentes coisas, como a gente viu o Elon Musk, várias pessoas que têm esses designers, essas mentes brilhantes, né? Bill Gates, entre outros, aqui está na parte da tecnologia, mas não só isso, a gente vê diferentes polimatas como Leonardo da Vinci, né? Toda aquela pesquisa da anatomia do corpo, todas aquelas estruturas da física e tudo mais que a gente tem de design. E designers também na Exatos, como Nikola Tesla, diferentes projetos, né? Eu não irei trazer detalhes aqui a profundo porque eu tenho medo de entrar só em um ramo deles e ficar um pouco longo o vídeo demais, mas vamos lá. A projeção dessa dimensão ela é bem arquitetada, ela é extraordinária, ela é muito linda, ela é de uma complexidade a micro a macro infinito e dos elementos da tabela periódica não são liberados pelos Anunnakis ainda porque quando só liberaram a fissão nuclear desses conhecimentos a gente fez muita merda a partir daí. Então, a ignorância é algo periódico. Como muitos missionários lá atrás já falavam que de fato ia acontecer, a tecnologia era destrutiva mediante a imaturidade humana. Então, a gente conecta diferente dessas coisas. Né? O que mais tem de força? O amor. Ele é o sentimento mais forte que a gente tem. Mais do que isso, né? Nossa, tem um mosquito aqui. Quando a gente vê histórias extraordinárias como a do Titanic, né? Aquele navio que tinha tudo a ser o mais luxuoso, um dos mais fortes daquela época, seria um marco histórico da navegação, de tudo que eles têm. Ele tinha aquela performance que mostrava o maior luxo, riqueza, poder e tudo mais. E quando foi falado que aquilo não se quebraria nem mesmo por Deus, o único que sobrou foi a história de amor daquela mulher que conheceu o seu amor da sua vida naquele navio. Só que pela química que muitos acham que sabem tudo do universo, né? A química faz com que a matéria do aço se fique tão frágil como o vidro, né? Dependendo de onde eles estiverem navegando, e na qual bateu no iceberg e aconteceu o que aconteceu. E a história de amor entre aqueles lá que ficou para a história e criaram filmes é o que de fato ficou, e não só isso, né? Entre outras coisas também a parte da química da virtude divina e o amor, que é a própria virtude divina, foi escolhido pelo destino a ter isso aí. Então, sobre a natureza e seus imões na parte geológica do planeta, tsunamis, maremotos, tornados, tudo que você vê, erupção vulcânica e tudo mais, a temperatura aumentando, movimentando indiretamente as placas tectônicas, mas sim, estão se movimentando, gerando esse balanceamento e destruição da própria civilização. A gente viu o tanto que tá a imaturidade humana e aqui conecta diferentes pessoas, né? Pessoas que são de níveis evolutivos bem baixos, aqueles que são mais altos, aqueles que são intermediários, diferentes ângulos de visão a interpretar, diferentes esquemas e estruturações de diferentes metodologias de ensino. A gente via que os suméricos, né? Não, sumérios, né? Que é certo falar. Que o país hoje é chamado Iraque, né? Eles já tinham metodologias de navegação muito mais ricas que os próprios
da Europa que tinham nas grandes navegações, existiam outras grandes navegações também, com explorações muito mais ricas, detalhadas no nosso mar, Pacífico, Atlântico, outros continentes, tudo mais de exploração de biomas, animais, espécies, anatomia e tudo mais. E disso não foi deixado em conta, mediante o ego do eurocentrismo, a queira menosprezar todos aqueles que não tinham a matéria, que é tecnológica. Só que essa matéria sempre está em constante movimento, nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma, mas tudo tem um limite de tempo, pelo menos nessa atmosfera. O que importa é o espírito, né? Aquilo de genialidade e amor a se concretizar em seus projetos aqui desse planeta Terra. É algo bem simples de muitos entenderem, mas ao mesmo tempo muitos têm esses problemas. Eu mesmo, na minha escola, meu professor de. Eu tive um professor que era negro, não vou citar nem outra circunstância para ele não ficar tão triste, mas ele acreditava que pode não ser interligado. Claro, tudo é totalmente diferente, mas tudo ao mesmo tempo está conectado. Ou será que é o problema meu? Eu tenho um problema de ter um pensamento sintético, eu tenho um problema de ter visão linear, focar em só uma coisa. Às vezes eu foco sim, eu tenho esse foco muito forte mesmo, eu só queria um buraco negro. Eu sugo as energias com tanta exaltidão que parece que qualquer coisa que eu for colocar na minha vida eu tenho um esforço de guerra, assim, eu tenho sangue nos olhos. Eu fui professor no Oriente Médio, na Arábia Saudita, entre outros lugares também que eu não me vêm as informações porque eu preciso dos médias a me esclarecer, né? Mas é aquela coisa, você não precisa ouvir sobre suas encarnações, você olha para dentro de si e vê que aquilo que você gosta de verdade, né? O que, que você quer concretizar de projeto? O que, que você sente? Qual a sua consciência social? Que muitos aqui têm esse problema, né? Consciência social quase não existe. Só existe para pequenos grupinhos de famílias e o resto, matemática. O que se for da matemática? Eles deixam o pessoal com desequilíbrio mesmo, gera toda aquela raiva e tudo mais. É tudo uma estrutura. O pessoal acha que sua ignorância mostra, sua estupidez mostra que tudo é extremamente simples. É um erro brutal que faz ser escravos da própria simulação que na qual estão inseridos. Então aqui é uma penitenciária dita no espiritismo, né? Também é uma escola, porque diferentes seres aqui, seres evoluídos, intelectuais de verdade, são pouquíssimos que vêm para cá. Polímatas são pouquíssimos, né? São pouquíssimos. Existem vários que não marcaram a história, que tinham diferentes potenciais, e muitos desses potenciais, metodologias, estratégias foram roubadas e colocadas em margens de outros, né? Então as verdadeiras marcos históricos e todas as metodologias que a gente vai ver, o que de fato aconteceu na nossa atmosfera, que na qual estamos nessa simulação, só vai ver depois dessa transição, de fato, todos os detalhes. Com muito estudo e descoberta de chaves cruciais, dá para se discernir e descobrir muitas das coisas, né? A gente vê que existem diferentes metodologias muito mais ricas, né? Sobre as rotas marítimas, sobre outros continentes, exploração, do que o que a Europa já tinha, né? E a Europa menosprezou toda aquela parte espiritual que não entendiam, só valorizavam a matéria, mas quando aqueles que foram para a Mata Atlântica entraram no fluxo de tridimensionalidade tão grande que entendeu que tudo aqui era matéria e na qual só trabalhou naquilo que mantém de forma suficiente já seu corpo vivo e se conectou a uma virtude maior tridimensional. Por isso os indígenas, africanos, entre outras civilizações, trabalharam com essa parte espiritual muito mais aflorada. E a parte espiritual ela é bem gritante, porque muitos falam, ah, eu sou rico aqui e foda-se a África. Muitos ricos pegam diferentes problemas mentais, depressões, etc., por conta das magias negras que são feitas na África e em outros países pobres também. E por conta da raiva, a raiva, tudo que você faz tem uma reação naquilo. Então, se foi deixado para trás aquelas civilizações, eles vão concretizar diferentes trabalhos. Se eles não têm nenhum tipo de matéria, utiliza a parte espiritual da coisa, rituais e tudo mais. Por isso, muitos dos ricos são mais. Não tem toda aquela humildade, não tem toda aquela diversão que a gente tem no Brasil, entre outros lugares. Eles são mais frios por conta disso. Cada vez mais se entra em destruição ali. Vocês veem, tem gente que quer investimento em armamento, outros que não querem investimento em armamento. Aí fica essa guerra, uma separação na Europa, podem entrar em destruição, uma guerra civil naquele próprio estado, né? E tudo mais. Muitos médios que falam coisas que vai acontecer, mas não acontece, mas existem diferentes interpretações, né? Os objetos não identificados não vêm para cá, porque nunca saíram daqui os extraterrestres que trabalham no mar e estudam o comportamento humano. O comportamento humano em quesito da ignorância é algo periódico. Quando Arcanjo Miguel e seu exército trouxe diferentes criminosos, né? Lúcifer, entre outros aqueles que pensaram em questionar a ordem do universo afora, porque tudo há estruturas, né? Você vai atingindo cada vez mais
mas ele teve um ego para construir só aquilo para ele e ignorar todas as outras coisas. É que nem um estudante que fala, a parte lógica eu já entendi. Ah, é fácil, né? Você pegou a parte sólida, caralho. A pessoa vai falar, a parte sólida, você só viu a parte sólida, você não dá pra falar que tudo ali é fácil. Você fala, eu sei fazer regra de 3 porcentagem, mas não vai saber quando o logaritmo, o cálculo de logaritmo crescer ali na equação. Isso que difere alguém que é estudante para alguém que é engenheiro de verdade, diferente de outras envergaduras. Entender algo de ponta a ponta leva muito tempo. Às vezes a pessoa deve ter muito potencial, mas ela tem que mostrar aquele potencial. Se não existe, se ninguém vê, não dá para descrever nada sobre aquela pessoa que acha que é bom naquilo. Então, a gente conecta diferentes linhas de raciocínio com esse tipo de palestra. A gente conversa também. Existem vários mestres interligatórios que estão aqui, e aqui é uma própria virtude da interligatoriedade, que a gente conecta diferentes civilizações, a gente conecta diferentes culturas e tudo mais. Então, há tanta parte espiritual lá atrás já trabalhada, né? E os sumérios já tinham diferentes metodologias de exploração da própria Terra, né? Das rotas marítimas, outros continentes, seus biomas e todas as outras matrizes e origens intelectuais que eles próprios esquematizaram e organizaram para passar a melhor transparência. Outros querem aprender também da floresta amazônica, entre outras coisas também. Esses registros históricos estão no escritório do Rio de Janeiro, estão em outros museus e casas para aqueles que querem ter genialidade. Genialidade é o quê? É a articulação de novas estruturas além da base. A base que a gente tem, metodologia de estudo padrão da escola, do ensino médio, curso técnico, faculdade, mas aquilo que você aprende, o que você faz, o que você desenvolve, né? A revolução, o aprimoramento dos detalhes, aí que tá a genialidade. E o pessoal fica preso, não, já foi confirmado tudo, pá. O United States, eles têm 20% da população mundial que fala inglês. Se domina a linguagem, se domina o rastreamento, se domina a globalização, eles têm todas as riquezas, energias, e também tem a comunicação, que é a linguagem internacional, então eles têm domínio dos marcos da própria memória que a gente tem nesse planeta aqui, os marcos históricos, né? Eles vão dominar, dominar e dominar, e essa hierarquia se estende, se estende. Hoje com a tecnologia, melhor clarividência, exploração de diferentes metodologias que a gente vê da Ásia, do Oriente Médio, da África, e aqueles que já chegaram aqui, já estavam aqui na América Latina, né? Já tinham a gente aqui. Então há muitas coisas, né, a se conectar e não tem como fugir daquilo que é lógico. E daqueles que acham que não vai acontecer nada, a forma ateia, a forma de se pensar que nada vai acontecer é só apenas uma transição, é uma forma que é viável. Não é que viável, ela teve sim que acontecer porque essa atmosfera, a projeção dela é arquitetada exatamente dessa forma para treinar o discernimento dessas pessoas. Se elas não acreditam dessa forma, se elas acreditam ser cética, acreditar que nada vai acontecer, além da nossa própria matéria, se cria as redes que pescam os próprios peixes, e os peixes são quem? Os criminosos. Sempre existiu hierarquia e corrupção em todos os cargos desde o início da era até os dias atuais, e ainda continua por conta desse pensamento. E é bom que a gente consegue pegar vários criminosos de fato aqui, de flagrão. Existem vários laboratórios além dessa dimensão a estudar o comportamento humano, né? Por isso muitos que têm a parte espiritual bem mais aflorada, né? A gente vê diferentes videntes, a Baba Vanga, entre outros também, vários marcos históricos e culturais têm a parte psíquica, né? Não é só espiritual. A gente vai falar, como é que se explica sobre a parte psíquica, né? A psicologia, a espiritualidade se conectando. Vamos lá. Quando a gente está na literatura, é uma parte lógica da coisa, né? Mas a gente imagina muito mais aquilo, como Albert Einstein falou que a imaginação é mais importante que as nossas informações. Só que a imaginação tem que estar enraizada com a lógica, por isso que se inicia melhores proporcionais construções. Você não pode só ficar imaginando. Você pode desenhar muita coisa e aquilo pode bater com muitos outros detalhes. A forma que a gente tem de dedução, a gente tem a forma sintética de pensar. Meu problema é que eu sempre fui muito sintético. Eu sempre tive essa mistura, essa interligatoriedade na minha mente. Então, a forma linear de focar, às vezes, eu focava bastante, mas às vezes em pensar que tudo era conectado, eu era muito bom nisso. E o pessoal aprende por caixinhas. Física é física, filosofia é filosofia, mas tudo se conecta ao mesmo tempo. Então, há tanta coisa que eles escondem, o próprio sistema de governamento que a gente tem internacional. E fora isso, a forma que um dos meus professores, que era negro, que não acreditava em nada espiritual, era totalmente cético a isso, mostrou um dos exemplos bem grandes para a gente pegar. Que a gente viu que as pessoas que eram. Que pensam dessa forma, né? E esquecem que existiu mais de 200 milhões de religiões. E todo aquele povo, que grande parte era negro,
era indígena, tudo mais, asiático, entre outros, né? Foram brutalmente assassinados por achar que eram loucos, lunáticos e tudo mais. Metodologias de ensino, diferentes metodologias na medicina, na matemática, da física, da própria química, da filosofia, diferentes outras estruturas de metodologias para ensinar e trazer melhor clarividência ao pessoal que quer aprender ali. E foram menosprezados, atacados para aqueles que tinham mais força física. E o inglês ele é mais eficiente. Quando eu fui dar essas explicações em inglês, eu vi que o inglês era bem mais fácil que o português. Nossa língua é extremamente rica, a variação, o detalhamento. Em quesito de ser um suco de frutas, a nossa é a top 1 mundial. Em quesito de variação, de pontuação e tudo mais. Ela é extraordinária, a nossa língua. A gente tem que aproveitar, tem que valorizar por estar reencarnado no Brasil e todas essas matrizes que a gente pode conectar e finalizar o jogo e trazer melhor fraternidade, desenvolvimento e equilíbrio. Matematicamente, a gente consegue, se quando a gente desenvolver diferentes áreas pobres e tudo mais, né, o pessoal da periferia, melhor clarividência, as escolas e sistemas de ensino são muito errados e tudo mais, e cada vez mais está chegando professores, né, tá tendo uma virada de jogo a partir daí. Será que é necessário quebra do espaço-tempo para outros extraterrestres falarem? Na verdade, essa forma de chegar a Arcanjo Miguel, Jesus Cristo de volta, seria uma forma bem mais extraordinária? Seria uma forma muito extraordinária ao nosso olho nu, mas será que precisa de todo esse avanço exponencial? Porque a gente pode mesmo entender todas as matrizes aqui e organizá-las e esquematizá-las, que eu acredito que aqueles que têm maturidade são os que têm mais força e sangue nos olhos. Isso é óbvio para qualquer um entender. Para aqueles que têm maturidade, entender. E aqueles que têm nível evolutivo mais alto, nível evolutivo a gente pode descrever pela maturidade, é uma forma mais fácil de se entender. A gente vence o jogo, né? Nessas guerras e o United States tentando dominar tudo e mostrando discursos, a sua parte intelectual, tudo aqueles jargões e tudo mais para mostrar que tem poder. Aquela parte ali pelo nosso sistema dá para facilmente entender quando você estuda de forma aprofundada que ele tudo é uma forma teatral conseguir mais controle, né? Aqui não é dado educação, porque senão a casa cai para aqueles que controlam tudo. Então, tipo, as coisas são tão simples, são tão simples. E o pessoal fica preso nisso, por isso a escravidão faz parte da própria natureza. E é isso, pessoal. Vou deixar essa outra fundamentação, peça pequena da interligação da matéria, para o pessoal expandir mais a consciência e entender que existe muito mais a se explorar. Parar de preguiça, porque aqueles que entendem o tanto de desgraça que há no mundo quando estuda criminologia, atrocidades, a pessoa não consegue nem dormir. O que me faz dormir de boa de noite é acreditar que existe inferno. E as pessoas que são aqui machucadas emocionalmente começam a fazer coisas que não queriam de fato, mas foram sujadas por outras pessoas que sujaram ela. Eu acredito que é um discernimento maior depois da morte. Porque aqui as coisas são muito falhas. A parte espiritual da coisa sempre deve ser concretizada de forma equilibrada, né? A gente sabe disso. Porque aqui qualquer coisa pode acontecer. Tantas falhas, né? Então, aqueles que se salvaram em lugares na, na extremidade da natureza, em lugares perigosos e conseguiram salvar, a espiritualidade cuidou muito deles. E não só isso, a espiritualidade como a Imanjar, a parte executiva que há do mar, toda a legislação da natureza, tudo aqui é perfeito, né? A harmonia dos animais e tudo mais. E aqueles que reencarnam, né? E estão cometendo muitos erros, são simples e ignorantes, é porque nas outras encarnações eram animais. Animais começam a trabalhar mais a parte amorosa bem mais para frente, né? A consciência social que os animais trabalham, de proteger os filhos, os amigos, os parceiros. Mas de primeira mão, todos eles são presos a instintos e aqueles que têm amor e consciência dos filhos, da família e tudo mais, que é extremamente complexo e difícil deles atingir esse nível. Nas próximas reencarnações, eles já vêm como seres humanos a esse corpo aqui. Há outras transições a se interpretar a partir daí. Aí por isso tem que esquematizar bem. Eu consigo explicar tudo, daria umas 6 horas de explicação, mas seria algo muito cansativo para muitos escutarem. Mas eu posso trazer. Eu já trouxe também, diferentes dessas formas. Então a parte do nosso cérebro que está sendo melhor desenvolvida, mediante a nossa matéria, a anatomia, né? A gente vai trocando de corpo e vai chegando num nível tão alto que tecnologia é magia. Magia é tecnologia não explicada. Ah, a magia que era utilizada lá atrás. Lá a magia podia ser melhor concretizada, porque não tinha tanta fiscalização, né?
Para falar, ó, ele abriu um portal, Jesus Cristo apareceu na sua frente. Jesus Cristo é o próprio arquiteto da atmosfera, então ele pode aparecer, sei lá, em cima dos montes, na frente de Moisés, para passar uma mensagem, entre outros também. Essa é uma forma que a gente não tem tanta visibilidade, porque a maturidade humana é necessário que esteja aqui para ser treinada nessa atmosfera, nessa densidade dimensional, para que muitos não acreditam em nada. É necessário ter esse pensamento de não acreditar em nada, que aí eles vão fazer aquilo que de fato querem fazer, da qual entendem. Mas é muita interpretação, né? É Hum. muita interpretação dessas coisas aí. E existem diferentes espécies de animais, diferentes tipos de pessoas que parecem com animais, e aí que está a jogada. Conectibilidade entre elas, encarnações aí, ó. Tô brincando. E há pessoas que têm mais força física, mais genialidade do que outras, né? Que vêm de outros planetas a nos ajudar. A gente viu o Bitela na internet, muita força física. Outros que são polímatas, têm genialidade em diferentes áreas, vêm para ajudar nosso planeta, né? Ou utilizar para o mal. Mas o mal, matematicamente, não é nada proporcional. Então vocês entenderam. Eu tenho minhas três clássicas plataformas, que é o Facebook, Instagram e YouTube. YouTube é que tem alguns vídeos maiores, logicamente. Então compartilha o que você faz para me ajudar. E meu nome é o mesmo, professor das leis. E eu sempre tentando trazer inglês. Depois em chinês eu irei entrar em divergência com várias pessoas para mostrar que tudo é conectado em diferentes línguas. Olha o problema, mas pelo menos vai me treinar em níveis bem profundos. Isso é bom, né? Eu gosto de treinamento pesado. Me sinto mais vivo na guerra. Por isso vim para esse planeta trazer essas trás matrizes e conectibilidade entre elas. É isso aí, pessoal. Tamo junto. E o importante nunca parar de estudar, que o conhecimento é tudo e não tem fim.